O trabalho intermitente é uma modalidade de emprego que foi introduzida no Brasil em 2017 a partir da reforma trabalhista do governo Temer. O, esse tipo de contrato ele não prevê a prestação de serviço contínuos e também não prevê os direitos e regras da CLT. É como se fosse um contrato de acordo entre o empregador e o trabalhador, onde o trabalhador só recebe pelas suas horas trabalhadas e caso ele não trabalhe, ele realmente não recebe. Um exemplo disso seria o Uber. O Uber ele recebe pelas viagens que ele faz. Já se ele não decidir querer tirar um dia de folga, ele pode, mas ele não vai receber por aquele dia. E por ser uma forma de trabalho tão precária, esse é um tema bem recorrente da nossa era, que é a era tecnológica. E foi um tema trazido por nós, pelos professor de sociologia Ricardo Antunes, e também é um tema recorrente do filme Você Não Estava Aqui, produzido esse ano de 2020, produzido por Ken Loach. Sobre esse assunto, Ricardo Antunes, em sua entrevista sobre o serviço intermitente, ele fala que essa modalidade de emprego ela traz os estímulos para precarização no nosso tempo tecnológico. E é uma verdade isso, pois em muitos serviços intermitentes, o próprio trabalhador ele tem que arcar com os próprios custos para poder trabalhar. Um exemplo disso seriam os motoboys, por exemplo. Eles trabalham para as empresas como o iFood, o Rappi, mas eles têm que pagar pelo próprio combustível, pela própria moto, pela reparação da moto, pela mochila de entrega deles. E isso traz, por exemplo, isso deixa com que a renda da pessoa seja diminuída e separada entre o que eu vou usar para mim e o que eu vou usar para o meu serviço. E essa questão do serviço intermitente, de o que eu vou usar para o meu serviço e para mim mesmo, também nos é trazido pelo filme Você Não Estava Aqui, onde o personagem Ricky, o trabalhador, ele trabalha para ganhar seus 100 euros por dia e ele tem que arcar ele mesmo com os custos da van de serviço dele e qualquer coisa emergencial que ele precisa fazer. E também ele tem que decidir quando que usar aquilo lá para comprar, por exemplo, alimento para a família dele e entre outras coisas do dia a dia. E o filme de Ken Loach nos traz a realidade da uberização dos serviços, onde que, por exemplo, no filme o personagem principal, Ricky, ele trabalha várias horas por dia sem ter tempo de acompanhar os seus filhos no colégio, acompanhar o que acontece dentro da sua casa, e isso no filme é retratado que o filho dele é muito rebelde, ele não consegue cuidar do que o filho faz e isso acaba trazendo muitos problemas. Ele não pode estar ali sempre presente por causa que o trabalho demanda muito. E por causa dessa uberização do trabalho, isso realmente é uma realidade no Brasil, onde várias pessoas trabalham, por exemplo, 14 horas por dia e só voltam para casa à noite, sem poder estar acompanhando a vida dos filhos. E outro assunto que nos é trazido por Ricardo Antunes é que
O trabalho intermitente é a antessala do desemprego, por causa que, como a realização do trabalho não é contínua e você só recebe pelo que você trabalha, você é como se você tivesse ali para disposição só por certo tempo e depois é jogado fora. Se não quiserem mais te usar. Ou seja, isso traz vários períodos sem a pessoa estar trabalhando. É como dá para chamar isso de um empregado desempregado, pois ele trabalha, mas ele só recebe por aquilo que ele trabalhou e nunca tem a certeza de que ele vai ser chamado no próximo dia para trabalhar de novo ou manter uma renda contínua por causa daquela modalidade de serviço. Ricardo Antunes também nos traz o conceito de que o trabalho intermitente é a nova forma de exploração do trabalhador. E realmente pois a pessoa trabalha com os acordos feitos pelo empregador sem direito a serviço contínuo e sem direito a salário contínuo, sem previsão de folga quando ele pode ter um descanso. Isso também nos é mostrado no filme de Ken Loach, onde o personagem ele só para de trabalhar por questões de real necessidade. Por exemplo, ele tem que ir para o hospital depois de uma situação que ele foi atacado e roubado e bateram nele e ele teve que ir para o hospital. Ele teve que perder o dia de trabalho e foi penalizado por isso. E sem os direitos trabalhistas, isso se torna uma exploração, pois a pessoa não tem direito e ela é meio que obrigada a trabalhar, pois se ela não trabalhar, ela não recebe. E no nosso contexto atual, o trabalho intermitente ele aumentou bastante por causa que esse vídeo está sendo feito na época da pandemia de 2020, onde bem, muita gente teve que ficar em casa, o desemprego aumentou bastante e por causa do desemprego ter aumentado, o trabalho intermitente aumentou. E por causa que muita gente optou pela uberização dos trabalhos, por fazer o trabalho em casa, essas coisas, para o empregador manter os trabalhos ficou muito mais barato para o bolso dele. Ou seja, isso também é um ponto que a Ricardo Antunes nos traz. A tecnologia a favor de quem? Pois quanto mais o empregador puder investir em tecnologia, muitas vezes significa que ele vai ter mais gastando menos. E é o que está acontecendo hoje em dia, basicamente. E no filme de Ken Loach, o personagem ele opta pela uberização do sistema. Ele entrega mercadorias. E por ele entregar as mercadorias, ele mesmo tem que arcar com o tempo de atraso dele, com a pontualidade dele e o patrão dele só tem que arcar com os custos da agência onde ele trabalha. Mas o trabalho intermitente poderia se chamar do futuro do trabalho ou realmente a servidão do trabalhador? Ao meu ponto de vista, é a servidão do trabalhador, pois você não dá opção nenhuma ao trabalhador, ele não tem estabilidade no que faz e ele tem que arcar com o que com um acordo que é imposto em cima dele se ele quiser trabalhar, senão ele não pode trabalhar.
E isso para mim é uma servidão sobre o trabalhador de uma forma bem pesada nos dias atuais. E o pior é que a tendência disso é só aumentar.